O que a gente tem que lembrar para começar a falar sobre isso? Como começa essa ideia de manipulação? Sempre existiu, né? Sempre deve ter existido discursos prontos para enganar a população. Veja toda a estrutura romana do pão e circo, que também já existia, eles apenas aperfeiçoaram. É algo, acho que, inerente à própria sociedade humana, sempre vai ter, principalmente pela briga do poder, essas iniciativas de tentar persuadir as pessoas usando técnicas que a pessoa não perceba, porque a melhor maneira de manipular alguém é fazer com que essa pessoa faça o que você quer, achando que foi ela que quis. Então, ela tem que achar que a ideia, que a iniciativa partiu dela, né? Então, você vê, quando essas ONGs aí conseguem transformar os jovens em zumbis, assim, nas universidades, ou... nas universidades, não, os jovens universitários, né, seja por ONG, seja nas universidades, estão sendo transformados em zumbi. E como isso é feito? É colocado nele uma espécie de gatilho para que ele ache que aquela que é uma reação a esse gatilho que ele não reparou que foi implantado nele, pareça uma reação espontânea e natural. Então, o grande segredo da manipulação é esse. Por isso que se usa muito, a gente falou na primeira... Eu preciso fazer a segunda parte da aula lá do curso sobre manipulação e desinformação, que na verdade é o inverso, né? Desinformação e manipulação. Porque muitas notícias são plantadas de forma a fazer o cara tomar uma decisão pensando que foi ele que racionalizou aquilo. Então, a manipulação conta também com ferramentas de desinformação. A manipulação, do ponto de vista psicológico, é algo que sempre existiu, sempre deve ter tido gente tentando enganar os outros, usando alguma técnica que a pessoa não conheça. No entanto, isso começa a tomar uma forma mais definida, até onde eu sei, no trabalho de um sujeito chamado Mesmer, né, que viveu no século XVIII e que vai criar o que ele chamava de magnetismo animal, uma espécie de... Ele reuniu uma série de conhecimentos que já existiam sobre isso, né, sobre questões de como induzir uma pessoa, e ele chamava isso de magnetismo animal. Depois, esse trabalho dele mesmo ficou conhecido como mesmerismo, por causa do nome dele, né? Mas isso vai avançando, depois a gente tem alguns marcos nessa história, como os experimentos do Pavlov, que, olhando o comportamento animal, ele tentava ver o funcionamento da mente que poderia ser usado para humano, e provavelmente coisas que a gente nem imagina devem ter sido feitas, e devem, principalmente nesses regimes totalitários, onde os prisioneiros serviam de cobaia sem ter nenhum processo por direitos humanos ou por tortura. Então, isso deve ter evoluído muito, né? O Pavlov vive no século XIX, e então esses regimes do século XX certamente usaram muitos desses estudos que vieram de institutos como aquele Instituto Kaiser Wilhelm, lá na Alemanha, que contou com o financiamento das fundações ocidentais e depois formou o pensamento que viria a ser o que era a eugenia, o que vem a ser a eugenia moderna, que eles mudaram os nomes agora, mas planejamento familiar, seja o nome que você dá, mas estava tudo naquelas ideias já eugênicas, né, que foram aperfeiçoando essas ideias, seja a ideia da hipnose, que durante o século XIX correu a Europa, assim, em todos os lugares, virou até uma coisa meio circense, apresentada em circo. Então tinha muita fraude, mas tinha muita coisa que evoluíram dali, né? Aí depois a gente vai ter um marco muito forte, né, no desenvolvimento dessas técnicas no
no surgimento inicialmente, Clínica Tavistock e depois Instituto Tavistock. A Clínica Tavistock surgiu para, oficialmente, estudar o trauma, né? Estudar o comportamento psicológico do trauma em soldados feridos e soldados da Primeira Guerra Mundial. Então, o Instituto Tavistock usou até esses caras de cobaia, né? E a gente não sabe direito o que aconteceu, porque deu uma série de problemas ali. Então, ali já começa-se a usar substância química com mais ciência, assim, entendeu? Entre aspas, aí, uma ciência macabra. Então, se começa a usar medicamentos para isso, e depois vai vir o que ficou mais famoso de todos esses episódios, que é um marco também, que foi o programa MK Ultra. Tem vários outros, tá? Mas eu tô pegando os marcos, assim. Você vai vendo... eu fiz uma live em 2019, se não me engano, a gente falou sobre MK Ultra, Instituto Tavistock, a gente falou sobre o relatório Kubark, né, que é um relatório que usa esse tipo de recurso para interrogatório e para fazer o sujeito mudar de ideia sem perceber, mesma coisa. Instituto Kubark e o programa MK Ultra, que contaram com o trabalho de um sujeito chamado Ewen Cameron, um canadense, que também foi acusado de tortura, de usar o humano como cobaia. E esse cara trabalhava em parceria, escreveram projetos, pesquisas, trabalhou junto com o cara que é o pai do estudo comportamental de hoje em dia. Eu não lembro agora o nome desse cara. Vejam lá na live, eu expliquei direitinho qual era o papel de cada um deles na evolução dessas técnicas de manipulação.